Prezados amigos, por coincidência, nesses últimos dias, nós tivemos dois problemas que chamaram a atenção para viabilização, para o estímulo à concentração urbana e industrial. Nós precisamos rever drasticamente a lógica da moradia, do direito de viver aqui ou ali. Essa fantasia, ela é ótima para proprietários de terras que não valem nada. Eles estimulam ou deixam acontecer as ocupações e depois vendem para o BNH, para as Coabs, Coapar, coisa assim, imóveis que deverão ser usados para conjuntos habitacionais. Não sei qual foi a atitude dos proprietários de imóveis na região, por exemplo, de Colombo e Vila Zumbi e Vila Liberdade. Agora que a Coapar está querendo fazer a reurbanização daquela região, após a ocupação, que já dura 2 décadas, o preço dos imóveis é absurdamente elevado. E o pior de tudo é que a jurisprudência, o Poder Judiciário, aceita essa especulação cruel que existe em cima dos pobres, da miséria humana. Isso é um fato concreto que nós estamos vivendo lá na Vila Liberdade, e é só olhar o portal, o blog do Projeto Liberdade em Ação, que os amigos verão as atas de reunião onde a Coapar fala sobre isso. Mas o problema não é só esse, né? Esse é um problema grave. Dia desses, vindo de Itajubá, lá pela Fernão Dias, entramos nos aproximamos da rodoviária de São Paulo por uma estrada que, lado a lado, contorno, sei lá o que era aquilo, a gente só olhava o desmatamento em novas e novas e novas vilas, né, pessoas humildes, em regiões que não poderiam ter mais pessoas. No Rio de Janeiro, é triste olhar os morros em volta do Rio de Janeiro e ver que onde antes era verde, hoje a gente só vê telhados de casas naquelas favelas. Então, as cidades são que nem um navio, elas têm limite. E esse limite está aparecendo de maneira brutal, justamente em São Paulo agora, um problema do abastecimento de água da cidade, criando até um atrito entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, porque a cidade vai tendo que buscar água mais longe, tem que colocar o lixo mais longe, tem que buscar energia mais longe, mais linhas de transmissão, mais aquedutos, mais coletoras de esgoto, mais ruído, mais fumaça, mais poluição. Poxa, é tão fácil, no caso do Brasil, promover a descentralização urbana. Vamos pegar o próprio exemplo do Rio de Janeiro. Qual seria a situação do Rio de Janeiro se a capital do Brasil fosse ainda a cidade do Rio de Janeiro? Provavelmente teria o dobro da população atual. E a poluição, a degradação ambiental, tudo seria bem maior. Nós vimos que a transferência da capital de Brasília do Rio de Janeiro para Brasília significou contenção de crescimento urbano no Rio de Janeiro. Vamos usar esse instrumento, mudar de capital. Paraná, por exemplo, por que os estados brasileiros, as capitais têm que ser próximas ao litoral?
nas nascentes dos grandes rios, porque em grande parte do Brasil os rios nascem na região leste e correm para a região oeste, para as bacias do Rio Paraná, Paraguai, São Francisco, e outros. Então, e quanto isso custaria? Muito menos, mas muito menos do que viabilizar a presença humana nas grandes cidades. O custo por habitante, ele tem degraus, ele não é linear, ele vai subindo, chegou num limite, tem que refazer toda a infraestrutura. Curitiba era uma cidade fantástica sob esse aspecto. Tinha restrições de ocupação de solo. Aí inventaram esse maldito critério do solo criado e estão querendo mudar a lei de ocupação de solo, de zoneamento. Quer dizer, a cidade, por conveniências empresariais, principalmente, a construção civil, que tem o mérito de gerar empregos com facilidade, mas tem o ônus, tem esse problema que é de estimular, de ser um grande lobby a favor da concentração humana, porque aí vem viadutos estaiados, vem avenidas mais largas, né? Problema, tem que refazer o sistema de água, esgoto, energia, tudo. Tem que buscar energia mais longe. Então isso é um erro, é um pesadelo muito grande. Então nós temos que pensar em Brasil 2050 para não copiar o que está acontecendo na China, onde o governo chinês finalmente parece que acordou para a questão da poluição. Mas lá é quase 2 bilhões de habitantes. Lá as grandes cidades são quase inevitáveis. Aqui no Brasil nós podemos redistribuir, começando, é o caso das universidades federais. Vamos transferir essas universidades federais lá para o interior. Não falta médico, falta dentista, falta enfermeiro, falta engenheiro, falta tudo em muitos lugares do Brasil. Pois é, vamos radicalmente transferir as universidades para o interior. Vai haver reação? Vai. Tem muito professor que fala difícil, mas não quer saber de mudar seus hábitos, né? Paciência. Nós temos que partir para estratégias radicais de inibição do crescimento das grandes cidades. Isso é um contrassenso num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E também olhar as praias, por exemplo, né? Áreas de lazer, né? Áreas de lazer, elas têm que ser autossuficientes, têm que ter captação de energia solar, eólica, tratamento de esgoto, água, e prédios, imóveis onde o indivíduo usa uma vez por ano, isso é um crime, né? Degrada todo o litoral em top de prédios que na época da temporada produzem milhares e milhares de toneladas de lixo que vão para o mar. Bem, isso é só um detalhezinho. O fundamental, gente, é uma nova estratégia de reurbanização do Brasil. Nós podemos escapar desses pesadelos em que as grandes cidades se transformam. São fábricas de pessoas com deficiência auditiva, respiratória, alergia, tudo. Por quê? Porque há uma concentração excessiva de pessoas. Tá? Isso é ruim. Vocês vejam as cidades. Nós estamos trazendo energia elétrica lá do norte do Brasil e uma boa parte delas vai ser transformada em calor nas cidades, nas grandes cidades.
os microclimas, tudo isso muda. Não? Essas estatísticas de hidraulicidade, tu pode jogar isso no lixo com essas mudanças que nós estamos tendo de exploração do território brasileiro. Né? Nós temos que olhar para isso tudo. Nós estamos de um estudo de impacto ambiental do Brasil, das grandes cidades. Não é estudo de impacto ambiental de um detalhezinho, não. Nós precisamos de uma política nacional de crescimento com vistas à preservação ambiental. E isso, gente, não pode ficar subordinado, infelizmente, ao nosso sistema político, que está mais do que degradado. Aí nós teríamos que fazer um pacto social, nacional, né, recuperar aquelas grandes associações que existiram no início da década de 80, né, fazer grandes congressos, reunir. E hoje em dia não há necessidade de um congresso presencial. Nós podemos ter via portal, blog, toda uma discussão permanente, crescente, forte, honesta. Né? Uma coisa boa é ver um artigo técnico, antes de ser divulgado, ter crítica. Né? A I3E nos Estados Unidos, lá tinha essa estratégia, a revista dela, né? Onde cada artigo, antes de ser publicado, tinha uma crítica. Como hoje, talvez não dê para esperar muito, nós podemos até definir comissões técnicas boas, nacionais, para dizer, ó, tem artigo padrão A, B, C, tem consistência ou não, né? Está em observação. Nós temos que qualificar as reportagens técnicas. A mídia comercial, ela é comercial, ela tem patrocinadores. É até chato quando a gente vê, falando de energia elétrica, eles só mostram aerogerador, tudo bonitinho, né, girando, mas não é assim não. Essas coisas gigantescas têm impacto ambiental, produzem ruído, né, consomem óleo lubrificante lá em cima. Quer dizer, é uma série de coisas que tem que ser. Mas nós precisamos de honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Honestidade. Quer dizer, é difícil pedir isso, né? Quase impossível. Mas a sobrevivência da humanidade depende, acima de tudo, desse voluntarismo honesto, né? Competente, né? E do respeito as limitações que a natureza impõe. Está na hora, gente.